pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje é sobre radicais e para dar início nós começaremos vendo uma motivação sobre esse conteúdo. Vamos lá? Bom, veja a situação a seguir. Um reservatório de água tem a forma de um cubo. Nele cabem 64 mil litros de água. Qual é a medida da aresta desse cubo em metros cúbicos? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa situação é que a pergunta está sendo feita com relação a metros cúbicos, certo? E o dado da questão foi nos dado em litros. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em fazer aqui é transformar litro para metro cúbico. Vamos lembrar dessa relação? 1 metro cúbico vai equivaler a 1000 litros. Então, basta você fazer uma regrinha de 3 aqui. Ao fazer a regra de 3, que seria o mesmo que dividir 64.000 por 1000 litros, a gente vai encontrar que isso vai equivaler a 64 metros cúbicos. O que a questão está pedindo para a gente descobrir é quanto mede o lado desse cubo. Então, vamos lá para descobrir como a gente faz isso. Você já sabe que a fórmula para você encontrar o volume de um cubo é dado por V igual a uma determinada letra, que nesse caso eu utilizei a letra A, elevada ao cubo, né? Que significa a aresta desse cubo multiplicado por ela mesma 3 vezes. Por quê? Porque são 3 dimensões. Então, você multiplica a altura, o comprimento e a largura. Bom, então, aqui basta a gente igualar A elevado ao cubo a 64, que é o valor total do volume que a gente já encontrou em metros cúbicos. E aí, a pergunta que você tem que se fazer nesse momento é a seguinte: qual número elevado ao cubo, né, como eu já falei, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 64? Aí, a gente pode ir tentando por estimativa, né, por tentativa. Vamos ver. Se eu levar o 2 ao cubo, quanto que ele vai dar? Vai dar 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que dá 8. Então, ainda é muito pouco para chegar a 64. Se eu levar 3 ao cubo, vai dar 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27. Ou seja, ainda é pouco para 64. Se eu levar o 4 ao cubo, vai dar 4 vezes 4, que vai dar 16, vezes 4, que vai dar 64. Ou seja, nesse caso, a aresta desse cubo vai valer 4 metros cúbicos. Por quê? Porque o 4 que é elevado ao cubo vai dar o valor do volume que foi dado na questão, que é 64. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para a definição de radical. A radiciação, ela é uma operação que a gente realiza quando a gente quer descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que você já conhece, como foi o caso que a gente viu agora do 64. A gente conhecia o 64 e queria saber que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dava 64. Tudo bem? Então, vamos às denominações. O símbolo que está aqui é o símbolo que a gente utiliza para representar um radical. O N sempre vai ser o índice desse radical, dessa raiz, né? Que pode ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só te lembrando que quando o índice for 2, quando o N for igual a 2, não há necessidade dele estar representado. Então, frequentemente, você vai encontrar raízes sem um índice, que vai significar para você que é uma raiz quadrada, uma raiz de índice 2. O símbolo da raiz é esse aqui, que parece um Vzinho, e o que está dentro da raiz é o que a gente chama de radicando. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos, então. O exemplo que a gente acabou de ver, da raiz cúbica de 64, que vai ser igual a 4, né? Porque 4 elevado ao cubo vai dar 64. A raiz quarta de 81, que vai ser igual a 3, porque 3 elevado a 4 vai dar 81. Raiz quadrada de 144, que vai ser igual a 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144. A raiz cúbica de 125, que vai dar
5, porque 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. A raiz quadrada de 0,36, que vai dar 0,6, 0,6 elevado ao quadrado, vai dar 0,36. A raiz quadrada de 100, que vai ser igual a 10, porque 10 elevado ao quadrado, ou seja, 10 vezes ele mesmo, né, mais uma vez, vai ser igual a 100. Então, tem aqui só para te lembrar, o N sempre vai indicar um índice, como nos exemplos que a gente acabou de ver, que pode ser 2, 3, 4 e assim por diante. O valor que está aqui dentro é sempre o radicando, e o radical, que é representado por tudo isso, mais o símbolo que parece um V. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!